A Maldição das Princesas de Gales. Seriam tragédias ou coincidências? Dizem que o título de Princesa de Gales carrega mais do que coroa e joias. Ele traz consigo tragédias e sacrifícios. Anne Neville, Catarina de Aragão, Alexandra da Dinamarca, Mary de Teck e a Princesa Diana viveram vidas dignas de um drama. Mas e Kate Middleton? Será que ela conseguirá escapar da maldição? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje damos início a uma saga fascinante, a história das princesas de Gales. Prepare-se para uma jornada cheia de intrigas, tragédias e reflexões. Começando com as histórias marcantes de Anne Neville, a princesa da Guerra das Duas Rosas, e Catarina de Aragão, a esposa rejeitada de Henrique VIII. Esse é o primeiro vídeo de uma série onde vamos explorar a vida de todas as princesas de Gales. Hoje começamos com Anne Neville e Catarina de Aragão, duas figuras históricas cujas trajetórias já mostraram que o título não é nada fácil. Quando você pensa na Idade Média, o que vem à mente? Cavaleiros de armadura brilhante, castelos imponentes, princesas vivendo seus sonhos mágicos. É fácil imaginar uma vida de conto de fadas, mas a verdade é bem mais parecida com um drama cheio de intrigas, traições e tragédias. E a história da nossa primeira princesa de Gales, Anne Neville, é um exemplo perfeito disso. Mas antes de entrar no drama, vamos fazer um rápido exercício de imaginação. Era 1456, o ano em que ela nasceu. A Inglaterra estava dividida entre as casas de York e Lancaster, que lutavam pelo controle do trono. Ela nasceu no dia 11 de junho de 1456 em Warwick, um castelo que inclusive está de pé até hoje. E era filha de Richard Neville, o conde de Warwick. Ele era chamado de fazedor de reis, porque tinha o talento e ambição de influenciar quem ocupava o trono inglês. Sua mãe, Anne Beauchamp, era uma das maiores herdeiras da Inglaterra, o que significa que ela nasceu em um ambiente de muito privilégio. Seu pai foi, então, sem dúvida, um dos maiores jogadores políticos da sua época. Ele começou como um dos principais apoiadores da Casa de York, ajudando Eduardo IV a subir ao trono em 1461. Mas, como qualquer bom drama político, a relação entre o pai da Anne e o rei começou a se deteriorar. O Eduardo IV, após subir ao trono, começou a tomar decisões que contrariaram o fazedor de reis, principalmente ao se casar com Elizabeth Woodville, uma plebeia. O Richard viu isso como uma afronta direta à sua influência e, depois de alguns outros momentos bem tensos, decidiu mudar de lado. A mudança do Richard para a casa de Lancaster foi um dos momentos mais chocantes e inesperados da Guerra das Duas Rosas. Ele uniu forças com a Margaret de Anjou, a rainha da casa rival, e planejou restaurar o Henrique VI ao trono. Foi aqui que a Anne Neville entrou em jogo. Para selar essa aliança, o Richard arranjou o casamento de Anne com Eduardo de Westminster, filho de Margaret e herdeiro de Lancaster. Isso deixou a Anne em uma posição bem perigosa. Não havia espaço para ela ser criança, quando você era uma peça valiosa em um jogo de poder. Desde pequena, ela foi treinada para falar, agir e até sorrir do jeito certo. Parece exagero? Talvez, mas essa era a realidade. A educação da Anne não era nada parecida com o que a gente tem hoje. Não havia lições de matemática ou ciências, o foco estava em habilidades práticas para prepararem ela para o papel de uma mulher nobre. Então incluía música, bordado e etiqueta. Claro que religião, já que a fé era um pilar fundamental na sociedade medieval. A gente precisa lembrar então que ela cresceu durante a Guerra das Duas Rosas, e lá não se tratava somente de quem sentava ao trono. Era sobre famílias inteiras sendo destruídas, alianças sendo feitas e desfeitas, e o povo comum sofrendo com tudo isso. Imagina como seria viver em um país onde você nunca sabe quem é o rei, onde está o poder, ou qualquer movimento em falso pode significar uma queda. Não era fácil. Enfim, ela começou a participar desse balaio de gato quando foi formalizado o casamento dela com Eduardo de Westminster. Ela tinha apenas 14 anos quando isso aconteceu. O maridinho era um jovem que era descrito como corajoso e temperamental.
que tinha fama de ser impetuoso, o que dependendo da situação pode ser uma qualidade ou uma fraqueza, mas dele vivia sob constante pressão e era a grande esperança da sua causa dos Lancaster. A Anne, por outro lado, era descrita como tímida e reservada, o que a tornava uma figura completamente diferente do jovem Eduardo. Mas será que eles encontraram algum ponto de conexão? Isso é algo que a história não registra. De qualquer forma, se havia alguém que tinha grandes expectativas para esse casamento, era a Margaret de Anjou. Ela era uma estrategista política brilhante, conhecida por sua determinação em proteger o trono para o seu marido, Henrique VI e o filho Eduardo. Para a rainha dos Lancasters, a Anne não era filha de um poderoso aliado. Ela era a chance de unir duas famílias, como a Lancaster e a Neville, com um esforço conjunto contra os York. Com o casamento, a Anne então recebeu o título de Princesa de Gales. Um título grandioso, mas um peso enorme para uma garota de 14 anos. O casamento deles aconteceu em dezembro de 1470, em uma cerimônia que, por mais que parecesse uma celebração, era um evento político. Cada detalhe, desde o local da cerimônia até a lista de convidados, foi cuidadosamente planejado para evitar e enviar uma mensagem bem pesada, que essas famílias iriam lutar pelo trono. Mas com um grande título vem um grande poder, e com grandes poderes, já diz o Homem-Aranha, vem grande pressão. Ser princesa de Gales significava que ela sempre estava sobre os holofotes, ou tochas, no caso da Idade Média. Cada movimento seu era observado, cada palavra pesava ouro, e qualquer erro podia ser usado contra ela. E isso sem mencionar o fato de que a guerra sempre estava à espreita. Agora, se a vida da Anne Neville já era tumultuada, no dia 4 de maio de 1471, ela virou de cabeça para baixo, de novo. A Batalha de Shrewsbury não foi apenas um confronto decisivo na Guerra das Duas Rosas. Foi lá que o marido da Anne morreu e, com ele, todas as esperanças da família Lancaster de retomar o trono. E a Anne só tinha 15 anos. O pior é que ela foi capturada pelas forças da casa rival de York, mas em vez de ser enviada para a prisão ou executada, como os outros nobres, ela foi entregue à guarda da sua irmã Isabel e de seu cunhado George, Duque de Clarence. Ah tá, então tudo bem, né? Não. O casal tinha suas próprias ambições, inclusive em relação ao trono. Mas e por que o George resolveu ajudar a Anne? Ele queria sua fortuna. Essa é a verdade nua e crua. E foi nesse cenário sombrio que surgiu uma figura inesperada. Ricardo, que era o irmão mais novo do Eduardo IV. Eles tinham crescido juntos, todos eles, e ele parecia até ser um amigo da Anne. Seja qual seja o motivo, o carinho ou querer a fortuna também, o Ricardo interviu e garantiu que a Anne fosse libertada do seu cativeiro. Enfim, é aí que entra um novo casamento com Ricardo, que mais pra frente seria Ricardo III, aquele que aparentemente sumiu com o sobrinho, sabe? Isso eu já comentei em outros vídeos. No final das contas, a Anne Neville morreu no dia 16 de março de 1485, menos de um ano após a morte do Eduardo, o primeiro marido. Ela tinha apenas 28 anos. Sua saúde já estava debilitada e ela tinha perdido um filho nesse meio tempo, além de ter se tornado rainha consorte de um rei nem um pouco querido. Alguns historiadores sugerem que ela morreu de tuberculose, enquanto outros acreditam que o estresse e a desnutrição podem ter desempenhado esse papel. Enfim, a trajetória da Anne Neville parece ser apenas o começo de um padrão de dificuldades associado ao título de princesa de Gales. No caso da Anne Neville, a questão da maldição parece refletir menos um evento sobrenatural e mais as realidades brutais da Guerra das Duas Rosas. Como uma princesa medieval, ela foi usada como moeda de troca em alianças políticas, que perdeu tudo quando as alianças falharam e enfrentou tragédias pessoais que abalaram sua saúde e espírito. Agora imagina, se ela tivesse nascido em outra época, seu destino com certeza seria diferente. Ou será que o título de princesa de Gales vem acompanhado de sacrifícios, independentemente do contexto histórico? Agora, vamos prosseguir com Catarina de Aragão.
Lembrando que ela vai ter, daqui a alguns dias, 3 vídeos completos sobre sua vida, porque eu estou explorando todas as figuras Tudor. Desde o momento em que a Catarina de Aragão veio ao mundo, em dezembro de 1485, ela já não era apenas um bebê. Ela era um símbolo, uma peça de xadrez no jogo político de seus pais, os reis católicos Isabel de Castela e Ferdinando de Aragão. Ela nem podia imaginar o seu futuro. Aos 3 anos, ela foi prometida em casamento ao Arthur, príncipe de Gales, herdeiro do trono inglês. Ela não sabia, mas a sua vida giraria em torno desse compromisso. Enquanto isso, seus pais, Ferdinando e Isabel, estavam certos de que essa aliança fortaleceria a posição da Espanha e a colocaria em um passo à frente em um jogo de poder internacional. Catarina, bem, ela apenas continuou crescendo em meio a tutores, aulas rigorosas e protocolos reais que a moldaram para o futuro. Afinal, não era só sobre ser princesa, era sobre ser perfeita. Consegue imaginar o nível de pressão? Embora Catarina tenha sido cercada de luxos e oportunidades, a sua infância não foi o que a gente chamaria de normal. Não havia espaço para obediência ou ingenuidade. Em vez disso, haviam regras, expectativas e, acima de tudo, um treinamento intenso. Enfim, ela tinha 15 anos em 1501 quando embarcou rumo à Inglaterra. Sua missão? Cumprir a promessa feita quando ela ainda era uma criança e ser a futura rainha da Inglaterra. Sua partida não foi apenas geográfica, mas emocional. Ela deixou para trás a Espanha, sua terra natal, sua família e tudo o que conhecia para nunca mais voltar. A viagem, claro, não foi um cruzeiro de luxo. Catarina enfrentou mares revoltos e dias intermináveis no navio, com apenas sua comitiva para lhe fazer companhia. Finalmente, quando ela desembarcou na Inglaterra, sua recepção foi tudo o que se esperava de uma futura rainha. Desfiles, banquetes e uma série de celebrações grandiosas. Mas vamos ser sinceros, toda essa pompa não conseguiu esconder o fato de que os ingleses a viam como uma estrangeira. O clima, tanto literal quanto figurativo, foi um choque para Catarina de Aragão. O frio úmido da Inglaterra era muito diferente do calor ensolarado da Espanha. Os ingleses também eram mais reservados, quase frios. E claro, havia barreira linguística. Apesar de todo o seu treinamento, a Catarina ainda lutava para compreender os dialetos locais e as nuances da língua inglesa. Quando ela chegou lá, ela só sabia falar latim. E o latim dela tinha o sotaque espanhol. Então foi bem difícil a comunicação no início, mas depois que ela se tornou rainha, depois de muito tempo, a gente vai chegar lá, ela já conseguia falar inglês. Agora, como princesa de Gales, a Catarina tinha uma responsabilidade dupla: agradar a corte inglesa e representar a sua família da corte espanhola. Em outras palavras, qualquer erro seria amplificado. Ela precisava ser graciosa, forte e impecável, tudo ao mesmo tempo. Essa pressão não era apenas política, mas profundamente pessoal. Catarina sabia que sua mãe, Isabel, era uma mulher lendária, famosa por sua força e inteligência. O casamento da Catarina com Arthur foi breve, durou apenas 5 meses. A morte prematura do Arthur não apenas destruiu os planos cuidadosamente traçados, mas também deixou a Catarina em um limbo emocional e político. Ela era agora uma viúva adolescente, presa em um país estrangeiro sem um futuro claro. O que deveria ser uma vida de estabilidade e propósito transformou-se em incerteza. Catarina sabia que sem o marido sua posição na Inglaterra era instável. E para piorar, as disputas sobre o dote prometido por sua família complicaram ainda mais a situação. Como se já não fosse difícil o suficiente, ela ainda tinha que lidar com a saúde de casa e o luto por um casamento que nem teve a chance de florescer. Resumindo a questão do dote para você entender, Ferdinando e a Isabel tinham enviado parte do dote quando ela chegou à Inglaterra e mandaria o resto depois de alguns meses. Mas com Arthur morto, os ingleses começaram a questionar se valia a pena continuar com o acordo. Além de que, a Isabel de Castela tinha falecido e agora a Catarina de Aragão só era herdeira de um reino, e não de 2. Então, sem o dote completo, ela passou a ser vista como um peso financeiro. Ninguém queria pagar conta, ainda mais o Henrique VII, que tinha a postura de avarento.
Enfim, os 7 anos que se seguiram à morte do Arthur foram sem dúvida um dos períodos mais desafiadores na vida da Catarina. Sem um papel claro na corte, ela foi relegada a uma existência quase invisível. Além disso, ela também enfrentou o isolamento emocional. Cercada por uma corte que a via como uma peça dispensável no jogo político, ela tinha poucos aliados verdadeiros e poucas pessoas que ela podia confiar. O lado prático dessa luta da sua família com a família real inglesa dos Tudors era humilhante. A Catarina frequentemente não tinha dinheiro suficiente para pagar sua própria comitiva, roupas ou até mesmo alimentos. O Henrique lhe dava dinheiro quando queria e começou cada vez a dar menos. Chegou um ponto que ela precisou vender suas pratarias espanholas e suas roupas para pagar o mínimo de servos que sobraram. Aí, como você já sabe, depois de anos de incerteza, surgiu uma nova possibilidade para Catarina: casar-se com Henrique, o irmão mais novo do Arthur. Para ela, essa era a oportunidade perfeita de reconstruir sua vida. Um casamento com Henrique significaria que ela poderia finalmente assumir um papel claro na corte inglesa e eventualmente se tornar rainha. Mas, como tudo na vida da Catarina, as coisas não eram tão simples assim. De acordo com a lei canônica, casar-se com a viúva de seu irmão era considerado incestuoso, a menos que uma dispensa especial fosse concedida pelo Papa. Catarina afirmou com convicção que o seu casamento com Arthur nunca tinha sido consumado, o que o tornava tecnicamente inválido. Mas convencer todos os envolvidos dessa verdade foi uma batalha por si só. Nem eu tô convencida, tá? Opinião própria. 2 jovens, no auge dos seus 15 e 16 anos, por mais que o Arthur nunca tivesse sido lembrado como o Henrique, ele sempre teve a saúde mais fraca. Mas eu acredito realmente que eles não perderiam tempo para dormirem juntos. Tem até um vídeo que eu falei sobre isso lá na aba Tudors. Enfim, teve uma série de negociações para que a Catarina pudesse se casar com o jovem príncipe Henrique, que na época da morte do Arthur tinha 11 anos. Mas, como eu vou explicar um pouco melhor no vídeo dela, isso não foi para frente. Chegou inclusive um ponto em que o jovem Henrique disse que quando esse contrato preliminar foi fixado, ele era apenas uma criança e que não queria ela como sua esposa. Mas, assim que o Henrique VII faleceu, não se sabe, tem uma lenda que diz que ele, no leito de morte, pediu para que o Henrique VIII se casasse com Catarina. Outros dizem que o Henrique era um fura-olho mesmo e sempre esteve de olho na cunhada. O fato é que em 1509 os dois se casaram e no começo estava tudo bem, até que tudo desmoronou. Mas eu deixo isso para outro vídeo, já que o foco aqui são os desafios como princesa de Gales. A reta final da vida da Catarina de Aragão foi um reflexo de toda a sua trajetória, cheia de sofrimento, mas também marcada por uma dignidade inabalável. Após ser oficialmente rebaixada ao título de princesa viúva de Gales, quando Henrique se tornou líder da igreja anglicana e fez com que seu casamento fosse anulado. Catarina, então, foi enviada para viver isolada, longe da corte, de sua filha Maria e de tudo que conhecia. Embora estivesse afastada das intrigas políticas de Henrique VIII e Ana Bolena, a dor do isolamento era tão brutal quanto as humilhações que havia sofrido desde o início. No castelo de Kilbonton, último para qual ela foi enviada, Catarina viveu com uma comitiva bem reduzida, composta apenas pelos poucos criados e acompanhantes que permaneceram leais a ela. Imagina o contraste do que um dia ela viveu na corte. Enfim, ela passou seus últimos anos lidando com uma série de problemas de saúde. Dores constantes, febres recorrentes e um cansaço físico que a debilitava a cada dia. Embora os médicos da época tentassem tratá-la, os recursos disponíveis eram limitados e muitos dos remédios acabavam piorando sua condição. Hoje, historiadores sugerem que ela provavelmente morreu de câncer, no coração ou estômago, porque ela morreu com o coração preto, embora as condições exatas sejam debatidas. Algumas pessoas da época falaram que ela foi envenenada, mas nada foi encontrado. A separação forçada da sua filha Maria foi talvez a maior dor que a Catarina enfrentou nesse período. Maria, sua única filha sobrevivente, havia sido deserdada por Henrique VIII e declarada ilegítima e proibida de visitar a mãe. Elas só trocavam cartas e elas eram bem tristes.
Nos últimos meses da sua vida, Catarina de Aragão tornou-se visivelmente mais fraca. Sua comitiva, preocupada, tentou cuidar dela da melhor forma possível com o que dava, né? Mas mesmo em seus momentos finais, a Catarina estava mais preocupada com o bem-estar da sua filha do que consigo mesma. Catarina de Aragão faleceu em 7 de janeiro de 1536, aos 50 anos. Sua morte foi tranquila e em seu último momento a Catarina pediu para segurar um crucifixo, reafirmando sua fé até o último suspiro. Seu funeral foi realizado na Catedral de Peterborough em 29 de janeiro. E embora tenha sido mais modesto do que ela merecia, como uma princesa de Gales e não rainha, foi digno de uma figura tão importante. Embora o Henrique VIII não tenha comparecido ao funeral, muitas pessoas comuns e membros da nobreza compareceram, em um gesto de respeito e luto por uma mulher que havia demonstrado tanta força e graça. E aqui a gente volta à pergunta que não quer calar. O título de princesa de Gales é realmente amaldiçoado? Catarina de Aragão enfrentou uma vida cheia de perdas e humilhações. No seu caso, o título simbolizava uma promessa quebrada. Ela deveria ter sido rainha ao lado de Arthur, mas acabou vivendo uma vida de sofrimento e luta. No entanto, mesmo sob o peso dessa maldição, a Catarina nunca perdeu sua dignidade. Anne Neville e Catarina de Aragão viveram vidas marcadas por tragédias, mas também nos mostram como resiliência e dignidade podem transformar até mesmo os piores momentos em histórias que inspiram séculos depois. Será que Kate Middleton está escrevendo um novo capítulo para esse título? Vamos entender, explorando essas histórias para ver o verdadeiro legado das princesas de Gales. Então, no próximo episódio, a gente vai falar da Alexandra da Dinamarca, que lidou com traições e problemas de saúde, Mary de Teck, que superou tragédias pessoais e pressões externas, além da querida princesa Diana. Não perca o último capítulo dessa saga real. A gente tem vídeo todos os dias, às 20 horas, às 8 da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e também ativar o sininho. Um beijo e até amanhã!